Bom dia, turminhas! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é sábado. Vocês vão assistir um vídeo do professor explicando sobre a aula de matemática. Prestem bastante atenção que a partir desse vídeo vocês vão fazer a atividade de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre prismas e pirâmides, mas antes de eu começar a falar sobre prismas e pirâmides, eu quero voltar no assunto do ano passado que vocês viram no terceiro ano, que fala sobre poliedros e corpos redondos. Vocês sabem qual é a diferença de poliedros e corpos redondos? Vamos fazer uma revisãozinha antes da gente começar o assunto da aula de hoje. Bem, os corpos redondos são aqueles sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Então, se apresentou uma superfíciezinha arredondada, a gente chama esse sólido de corpo redondo, tá bom? Já os poliedros, gente, eles são sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas. Os poliedros, eles não têm nenhuma superfície arredondada. Então, se não tiver nenhuma superfície arredondada, é um poliedro, porque só vai ter superfície plana. Entenderam a diferença de poliedros e corpos redondos? Lembrando que os poliedros são aqueles sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas, não tem nenhuma superfície arredondada. Tá legal? Bem, gente, já que a gente vai focar hoje, a gente vai falar mesmo bastante dos poliedros, eu trouxe aqui a imagem de vários poliedros. Vocês podem ver aí que todos esses sólidos têm apenas superfícies planas, por isso que eles são poliedros. Então, o que é que eu posso falar dos poliedros? A primeira coisa que vocês têm que saber dos poliedros é que os poliedros se dividem em dois grupos, né? Esse primeiro grupo aí que eu circulei de azul, nós chamamos de prismas. E esse segundo grupo aqui que eu circulei de amarelo, nós chamamos de pirâmides. Então, os poliedros, repetindo, se dividem em dois grupos, que são os prismas e as pirâmides. Bem, os prismas, né, nós estamos vendo aí, eles têm algumas características diferentemente das pirâmides. Mas antes da gente falar dessas diferenças, prestem atenção. Alguns prismas nós já conhecemos o nome, né? Por exemplo, o cubo. Nós já sabemos que o nome desse prisma ali se chama cubo, né? Porque ele tem todas as 6 faces quadradas. Então, nós já chamamos de cubo. Esse outro prisma aqui, nós já sabemos que nós chamamos ele de paralelepípedo, ou de bloco retangular, tanto faz. Então, nós chamamos, né, nós já temos prismas tão conhecidos que eles já têm nomes próprios. O cubo e o paralelepípedo são exemplos disso. Agora, voltando ao que eu estava falando, né? Os dois grupos de poliedros, que são prismas e pirâmides, eles têm semelhanças e têm diferenças. Quais são as semelhanças, primeiro, dos prismas e das pirâmides? O que é que os prismas e as pirâmides têm em comum? Olha, as semelhanças deles dois é que eles são poliedros, ou seja, eles apresentam apenas superfícies planas. Essas são as semelhanças dos prismas e das pirâmides, isso que eles têm em comum, né? E as diferenças? Olha, as diferenças são várias. Vocês, olhando, já percebem as diferenças dos prismas para as pirâmides. Querem ver? Vamos falar agora das diferenças dos prismas para as pirâmides. Bem, os prismas, eles têm, se vocês observarem, duas bases, diferentemente das pirâmides, que só tem uma base. Então, essa é a primeira diferença dos prismas para as pirâmides. Se você quer identificar se é um prisma, você olha, tem quantas bases? Duas. Tem duas bases? É um prisma. Tudo bem? E se você olhar o poliedro, se tiver uma base só, é uma pirâmide. Então, essa é a primeira diferença, a primeira coisa que dá para a gente identificar logo se é um prisma ou se é uma pirâmide. É olhando as bases, o número de bases. O prisma tem duas bases e a pirâmide só tem uma. Outra diferença que nós podemos falar é que os prismas, né? As faces laterais dos prismas... Ah, Tiago, o que é face lateral? Tudo aquilo que não é base, né? Toda face que não é base é chamada de face lateral, ou seja, as faces que estão nas laterais do poliedro. Tudo bem? Então, nos prismas, as faces laterais têm um formato. Qual é o formato? Olhem aí, de retângulos.
Nos prismas, as faces laterais têm o formato de retângulo. Nas pirâmides, não. As faces laterais das pirâmides têm o formato de triângulos. Essa é outra diferença. As faces laterais dos prismas têm o formato de retângulo e as faces laterais das pirâmides têm os formatos de triângulos. Então, recapitulando quais são as diferenças, os prismas têm duas faces idênticas que nós chamamos de base, ou seja, os prismas têm duas bases, e as outras faces que não são bases são chamadas de faces laterais e são formadas por retângulos. Agora, as pirâmides ela tem apenas uma base, viu? Essa é a diferença, né? E a outra diferença é que o que não é base na pirâmide são chamadas de faces laterais. E essas faces laterais são formadas apenas por triângulos, né? Então, essas são as diferenças dos prismas para as pirâmides. Quem quiser anotar isso no caderno, é interessante, é legal, porque a gente vai fazer na hora de a gente fazer um dever, na hora da gente estudar para a prova, é bom ter isso anotado. Então, se quiser anotar, dá um pause até no vídeo agora e copia isso no caderno, as diferenças. A gente já falou das semelhanças também, se quiser voltar e anotar quais são as semelhanças, é interessante, tá bom? Bem, gente, agora observem que os poliedros, tanto o prisma quanto a pirâmide, ele tem alguns elementos. Quais são esses elementos? Vértice, aresta e face. A gente já começou falando disso no ano passado, lembra? No terceiro ano. Quem foi aluno meu no terceiro ano, a gente falou de vértice, falou de aresta e falou de face. Ó, as faces, né? Face de um poliedro, né, são os lados. Basta a gente contar, quando você perguntar assim, quantas faces tem esse prisma? Basta você contar quantos lados tem esse prisma. Se eu perguntar quantas faces tem essa pirâmide, basta você contar quantos lados tem a pirâmide. Entenderam? Então, face são os lados. Vértices. Vértices são os bicos. Lembra que a gente falou do ano passado? Vértices são os bicos. Então, quantos bicos tem esse poliedro? Basta você contar, né? Quantos vértices tem esse poliedro? Basta você contar quantos bicos tem. E as arestas são os cantos. Então, se eu perguntar quantas arestas tem esse prisma, você conta quantos cantos ele tem. Quantas arestas tem essa pirâmide? Você conta quantos cantos ela tem. Entenderam? Então, nós vamos aprender a dizer o número de faces, o número de vértices e o número de arestas de um prisma e de uma pirâmide. Tá legal? Então, vamos começar aqui por essa figura aí, por esse sólido geométrico. Eu quero saber qual é o primeiro, qual é o nome dele, né? É um prisma ou é uma pirâmide? Aí a gente para logo e vê quantas bases tem. Duas bases. Se tem duas bases, nós vamos chamar de prisma. Não é isso que a gente viu? Então, se tem duas bases, a gente chama de prisma. Agora, gente, esse prisma ele tem um nome completo. Ele é um prisma. Olha a base desse prisma. Qual é o formato da base? A base é triangular, não é? Tem o formato de um triângulo. Então, a gente chama que esse prisma tem o nome de prisma de base triangular. Estão entendendo? Esse prisma, o nome dele é prisma de base triangular. Agora sim, vamos contar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem esse prisma de base triangular. Bem, vou apagar aqui, tudo bem? Para a gente contar quantas faces tem, vamos contar de uma em uma. Vamos contar quantas faces tem um prisma de base triangular. Então, vamos contar. Uma face, duas, três, 4, 5 faces. Tem que contar todas. Então, vamos anotar ali que o prisma de base triangular tem 5 faces. A gente não pode esquecer de nenhuma face na hora que a gente estiver contando o número de faces, viu, gente? Senão a gente erra. Então, 5 faces. Agora, faces. Vamos contar agora o número de vértices. Vou apagar aqui, apaguei a imagem. Vamos contar. Lembrando, vértices são os bicos. Vamos contar quantos bicos tem, ou seja, quantos vértices tem um prisma de base triangular. Olha lá que eu marcando de vermelho, tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos anotar ali. Tem 6 vértices, um prisma de base triangular. Agora, quantas arestas?
Vou apagar aqui. Arestas são os cantos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 arestas, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Então, contei todas, contei, né? Não falta mais nenhuma. Então, vamos botar ali 9 arestas. Então, sempre que eu perguntar para vocês um prisma de base triangular, vocês têm que me responder que ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Tudo bem? Porque agora a gente vai investigar outra figura, né? Outro sólido geométrico. Bem, esse poliedro aí, gente, digam para mim, ele é um prisma ou é uma pirâmide? Vamos dar o nome dele, né? Vamos observar primeiramente a base. Quantas bases tem? Só tem uma. Se só tem uma base, é uma pirâmide. Agora vamos dar o nome completo dessa pirâmide. É uma pirâmide de base o quê? Olha o formato da base, de base triangular. Então, é uma pirâmide de base triangular. Se eu perguntasse o nome desse sólido aí, desse poliedro. Tudo bem? É uma pirâmide de base triangular. Agora vamos contar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Vou dar uma dica para vocês, viu? Olha, o número de faces e o número de vértices de uma pirâmide são sempre iguais. Então, quando a gente já souber o número de faces, a gente já sabe também o número de vértices, tá bom? Mas vamos contar quantas faces tem. Vou apagar aqui para a gente contar de uma em uma quantas faces tem. Uma face, aqui do lado 2, 3, 4 faces. Então, a pirâmide de base triangular tem 4 faces, tudo bem? Quantos vértices tem? 4 também. Ah, tio, como é que você já sabe? Gente, uma pirâmide, sempre que você souber o número de faces, você já sabe o número de vértices, porque é o mesmo. Se você souber também o número de vértices, você já sabe o número de faces. Isso só vale para pirâmides. Para prisma não vale não, viu? Só vale para pirâmides. Então, ó, presta atenção. Quer ver? Vamos contar que vai dar 4? Vou apagar aqui porque a gente vai contar quantos vértices tem. Ó, 1, 2, 3, 4 vértices. Eu já tinha dito que ia dar 4 vértices, porque a pirâmide é característica da pirâmide isso. Sempre a pirâmide ela tem o mesmo número de faces e vértices, tudo bem? Agora vamos contar as arestas. As arestas a gente tem que contar, não tem para onde fugir. Vamos contar quantas arestas tem uma pirâmide de base triangular. Vou apagar aqui? Não, vou deixar essas coisas aí mesmo, os pontinhos mesmo. 1, 2, 3 arestas, 4, 5, 6 arestas. Vamos anotar ali? 6 arestas. Então, sempre que eu perguntar uma pirâmide de base triangular, ela tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Legal? Vamos agora a esse outro poliedro. Como é o nome desse poliedro? Primeiro, é um prisma ou é uma pirâmide? Olha, a gente olha quantas bases tem. Só tem uma base. Se só tem uma base, é uma pirâmide. Tudo bem? Então, vamos contar o número de faces, de vértices. Antes, vamos dar logo o nome completo dessa pirâmide. É uma pirâmide de base o quê? Quadrangular, né? Se tem um quadrado ali na base, o formato é uma pirâmide de base quadrangular. Esse é o nome completo dela. Pirâmide de base quadrangular. Agora sim, vamos contar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Olha, eu já dei a dica. Se é uma pirâmide, basta eu contar o número de faces que eu já sei o de arestas. Então, vamos contar quantas faces tem. Vou apagar aqui. Nós já sabemos que tem uma face, 2, 3, 4, 5 faces. Então, vamos anotar ali que a pirâmide de base quadrangular, ela tem 5 faces. Quantos vértices ela tem? 5 também. Já não vou mais contar, viu, gente? Porque sempre que você tem uma pirâmide, você já sabe o número de vértices, você sabe o número de faces. Se você souber o número de faces, você sabe o número de vértices. Por quê? Porque em uma pirâmide sempre o número de faces é igual ao número de vértices. Agora, a aresta a gente tem que contar. Vamos contar quantas arestas tem. 1, 2, 3, 4 arestas, 5 arestas, 6, 7 e a lá de trás, 8. 8 arestas. Então, a pirâmide de base quadrangular ela tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Tá legal? Vamos lá. Como é o nome
desse poliedro, né? É um prisma ou é uma pirâmide? Tem duas bases. Se tem duas bases, é um prisma. Mas esse prisma ele já é conhecido, ele já tem um nome próprio dele. Né? Nós conhecemos esse prisma como paralelepípedo. Então, eu já poderia colocar ali o nome como paralelepípedo, ao invés de prisma, de base, não. Boto logo paralelepípedo. Tudo bem? Então, vamos contar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Vou apagar aqui. Vamos contar quantas faces de uma em uma. 1, 2, 3, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Então, vou anotar ali que o paralelepípedo ele tem 6 faces. Quantos vértices agora? Vou apagar para a gente contar os vértices. 1, 2, 3, 4 vértices, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, anota ali que um paralelepípedo tem 8 vértices. Olha, reparem, num prisma, né, que o paralelepípedo é um prisma, o número de faces não é igual ao número de vértices. Isso não vale para o prisma, só vale para a pirâmide. Por isso que eu não já coloquei direto. Viu? Agora vamos contar as arestas. Se atentem a isso. Vamos contar as arestas. Vou apagar aqui para a gente contar. 1 aresta, 2, 3, 4, 5, tem que contar todas, viu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Faltou alguma? Não, contei todas. Então, vou botar ali 12 arestas, tá bom? Então, quando eu perguntar o paralelepípedo, né? Ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Bem, gente, agora... Turminhas, esse material de apoio, lembra que a gente já montou na aula de terça e quarta, no caso a gente fez tudo na quarta, né? Agora vamos para a atividade, na página 51 do nosso livro. Nós já vimos as bases, as pirâmides, o nome de cada uma. Agora você vai completar o quadro com... Cada uma pirâmide está de uma cor, certo? Você vai completar quantas vértices, quantas faces e quantas arestas elas têm. E na 2 você vai observar o número de faces e vértices. Após observar, você vai perceber uma regularidade, alguma semelhança. E você vai descrever aqui na número 2 qual foi a semelhança que você viu. Não esqueça de colocar a data e tirar a foto, tá bom?